Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula? Quinta de Flores. Hoje eu escolhi o crisântemo. Aí eu trouxe aqui duas revistas do ateliê da Esther Batista, que é o ateliê que eu mais admiro, ou que admirei muito quando comecei a pintar e até hoje tenho um carinho muito grande. Nunca pintei porcelana, mas as revistas dela foi assim a minha escola para pintura porcelanizada. Quando eu descobri que a pintura porcelanizada era a união de duas técnicas, do óleo e da porcelana, então eu falei, já que não tem material para trabalhar e nem professores perto, né, igual tem hoje, vamos usar as revistas. Então eu trouxe aqui para ilustrar nossa aula de folhas a flor crisântemo. Essa flor tem uma folha bem recortada e, como estamos estudando folhas, a papoula e a margarida, que as margaridas, têm folhas bem parecidas. Então, para a gente não pintar todas as flores, porque não vamos conseguir mesmo, folhas de margarida, folhas de papoula. Olha essas papoulas, que diferente. São bem parecidas. Então, eu escolhi o crisântemo. É uma homenagem também a esse mestre maravilhoso. É um mestre da pintura em porcelana, Luiz Wakao. Ele já é falecido, ele era um japonês. E eu nunca conheci, mas tenho essa revista dele. E é uns trabalhos assim muito suaves, delicados. Essa é a névoa que eu sempre falo para vocês, essa névoa esbranquiçada que fica assim nos trabalhos. Então eu trago isso para pintura em tecido porque é um dos diferencial. Aqui nesse trabalho ele traz, é o mesmo mestre, essa revista eu não tenho, foi um xerox de uma amiga que emprestou. Então eu tirei alguns xerox de algumas coisas que eu gostei. Olha as rosas do Luiz Wakao. Então, a margarida dele são assim flores bem jogadas, bem no estilo mesmo, porcelanizado. E com umas nuances de luz e sombra, olha, o degradê, esse vermelho, esse cinzento, olha que lindo. Então trouxe para abrilhantar mais ainda a nossa aula. E queria falar para vocês que nós, na nossa insegurança, estamos sempre querendo trabalhos novos, querendo modelos novos. Mas vão lá nas suas revistas antigas, reveja elas, porque sempre tem algo novo para aprender. É como um livro que você lê, quando você voltar a ler de novo, você vai aprender outras coisas, você vai descobrir outras coisas. A pintura é a mesma coisa. Então vai lá, visite suas revistas que estão guardadas, sente, leia as descrições. Isso tudo enriquece o nosso aprendizado na pintura. Então essas aulas que nós estamos tendo é para isso, para instigar vocês, para incentivar vocês a procurar aí dentro de vocês mesmo,
na inspiração do seu coração, motivos para pintar e criar a sua própria identidade, o seu modelo real, o modelo que é seu. Porque eu sou a Edna, a professora. Mas eu sou a Edna aluna também, que faz exercícios, que faz pesquisas. Mas eu gosto muito das revistas que eu adquiri lá no passado. Então eu estou sempre com elas. Elas são uma fonte de inspiração para mim inesgotável. Então busque aí no seu baú, guardadinho de revistas, e aproveite, porque é dinheiro parado. Então vamos trabalhar. Aqui eu tenho branco, sépia, azul turquesa, verde oliva e púrpura. Vou usar também o marfim e amarelo limão. Aqui eu já fiz o risco e aqui eu fiz um estudo, porque talvez eu tenha que agilizar na flor. E o crisântemo, ele tem um pouco da aparência da rosa. Ele é bem fechado e ele vai soltando pequenas pétalas, como pétalas de margarida. Então, por isso que ele fez aquele estudo lá, né? Com as 3 flores similares. Claro que a papoula é bem aberta, mas a margarida e o crisântemo têm pétalas bem parecidas. E a folha delas é muito parecida. Então, pincel hidratado, sempre. Esse daqui não tá sem número, mas provavelmente é um número 10, 12. Sépia. Azul turquesa. Vou misturar tudo aqui o verde. Verde oliva. É o verde oliva normal, não é aquele escuro que eu gosto. Pra gente saber que dá pra fazer as misturas com vários. Vou colocar um pouco de púrpura também aqui do ladinho. Que já vai dar um tom bem diferente. Quase um gris. Faz tempo que eu não falo do gris. Mas eu uso ele sempre. Então, olha, sem lavar o pincel. Aqui eu tenho um pequeno risco que eu já fiz anteriormente. E uma leve diluída nessa cor. Vocês estão vendo aí o que eu tô fazendo? Então, as folhas, elas são bem recortadas, então marca o meio. E como aqui temos profundidade, eu entro um pouco e venho puxando pra fora. Marfim aqui. Eu posso ir no contorno de fora pra dentro. E já venho esfumando essa cor. Aqui, olha, eu consegui um verde mais seco, que é o que a gente tem
feito nas misturas. Depende do contexto que você vai estar usando. Tem crisântemo branco, amarelo. E aí no lado claro você só esfrega o pincel. Só que ela tem um contorno, então a gente vem de fora para dentro, trazendo a cor como se estivesse varrendo assim para o centro. E uma ponta. Então esse passo você vai repetir ele várias vezes até ficar. Ela tem que ficar com esses movimentos assim, esses recortes. Marca o meio. Espalho a cor esfregando. Venho de fora para dentro com uma cor mais escura de contorno. E já faço a solda aqui das cores. Uma ponta. Você pode vir também de fora para dentro, antes de pôr a cor. E se você quiser ela mais clara, você vem com branco ou marfim. Você vê cada flor tem a sua folha. Como são folhinhas menores, olha que lindas. Se quiser pôr nervura, põe, senão não precisa. Toda pintura pede apoio de luz e sombra. Então a gente faz um fundo próximo, pinceladas esfregadas, movimentos circulares de X, sempre relembrando os movimentos na nossa cabeça. Quanto mais longe do desenho, mais claro. Aqui, se colocasse muita profundidade, a cor das flores, das folhas, sumia. Então, a gente já vem fazendo um misto de matizado das cores que foram se formando na paletinha. Pegar o pincel filete. E aí aqui, como ao fazer o fundo desmanchou, eu venho e refaço o contorno. São duas opções. Você pode fazer o contorno antes e deixar permanecer, mas eu gosto de fazer a solda da folha com o fundo. Por isso que desmancha um pouco. São etapas de pintura. Aqui só tô mostrando pra vocês esse acabamento eu só faria depois que tivesse seco. Mas como estamos em aula e tudo acontece nessa hora, então a gente faz agora. Sempre dando movimento. Aqui vai ter um galho. Sempre tortinho, para ter movimento. Não importa se a tinta tá diluída, expandir um pouco. Aqui nós teremos um botão.
Essa daqui, como que tá mais ao longe, a gente vai usar as cores mais claras. Então, a gente já pode começar por elas. Marca o meio, puxa pra fora. Contorno. Sempre esfregando. Espero que vocês estejam gostando das aulas, estejam fazendo os exercícios, porque só assistir a aula também não vai fazer a diferença. Vocês precisam pegar no pincel, se munir de tintas, pincéis, panos de limpeza, pote de água. Vai para o jardim, para a varanda, para a sala, para a copa, para a cozinha. Qualquer cantinho a gente se encaixa. Dias de inverno é bom para pintar, para ficar mais quietinho. Faça um momento de estudo com muito carinho para vocês mesmos. Eu, nessas férias, eu fiz algumas coisas que eu estava querendo, que o meu coração estava pedindo. Junto com a minha filha, tenho uma filha de 15 anos. Adolescente tem muita energia, fica só no computador, só em celular. E a gente foi pintar. Olha aqui que borrãozão que ficou aqui. Eu fui pintar parede, fui pintar o chão. E ela foi pintar papéis. Peguei um pincel sem cortar. E eu vou matizar esse fundo que eu achei ele muito escuro. Água. Pode ser diluente. E marfim. Esse meu caderno é um caderno de estudo. Então, nele eu tô fazendo umas coisas borradas, bem assim, loucas. Tô experimentando para ver o que sai. Um pincel maior, um pouco de tinta, pra gente dar aquele esfumado da pintura porcelanizada. Não existe erro, só existe estudo. Claro que a gente não faz isso numa peça de cliente, jamais. Essa aqui mais clarinha, eu vou fazer um trabalhadinho nela. E umas nervuras. São bem recortadas. Quem quiser fazer nervura faz, quem não quiser. Tem alguns botões, já vou deixar marcado. Então, agora vamos fazer o crisanta.
Os botõezinhos é uma bolinha que tem um leve buraquinho por onde vai ser colocado, parece uma semente, uma avelã, uma semente de avelã, um biquinho. Então, aqui eu vou diluir o púrpura. Um leve amarelo aqui do lado, misturando, pra gente ter 2 tons. Marfim. Todos estão diluídos. Acrescentei mais um pouco de púrpura, mais puro. E nós vamos pro miolo. O miolo dele tem profundidade. Se fosse amarelinho, seria amarelinho. Mas aqui vamos no púrpura, que ele vai ser rosado. Então, eu estou só batendo o pincel assim. Não adianta você falar assim, eu posso esfregar tudo. Não é assim. Quando você faz esfregado, você não tem as nuances de sombra e a marca do pincel que deixa no tecido. O esfregado é diferente. Olha a diferença do esfregado e do batido. Anota isso no seu caderninho. Aqui tem um miolinho. Miolinho não, aqui tem um miolo e aqui tem um cálice. Agora, eu vou pegar essas cores preparadas e eu vou escolher um lado que tá mais iluminado, mais sombreado. E aí eu venho com a cor, fazendo vírgulas assim, ó. Esse movimento, eu vou fazer aqui no pratinho para vocês verem. É um movimento de uma pintura chamada Bauer, uma pintura alemã. Esse movimento é muito usado no Bauer. Então, a gente aproveita ele aqui na pintura porcelanizada. Por isso que eu falo pra vocês, tudo é estudo. E aí, a gente vem da borda do miolo pra borda, vem fazendo essas vírgulas, uma hora curta, outra hora mais comprida, de um lado e do outro. Isso é tudo treino. Nas laterais ela é um pouco mais alongada. Aqui é mais curtinha. Pode deixar algumas mais soltinhas. Quase a gente não vê crisântemo por aí. Porque as pessoas acham difícil de fazer ele com leveza e movimento. Nem sempre ele fica leve, não. Às vezes fica durinho. As pétalas centrais é a mesma coisa.
é como pétalas de margarida. Aqui não importa se ficou misturado. E ele vai se fechando aqui nesse centro. As pétalas laterais a gente vem trazendo um movimento. Observe que a vírgula tá vindo de outro. Sempre que for fazer no centro, você já encurta elas. Deixa elas mais curtinhas. De fora para dentro. Algumas podem ficar mais compridinhas. Vários tons rosados, subtons da mesma família. Podemos deixar irregular assim. E aí nós temos um crisântemo quase pronto. Aqui tem um botão, então as pétalas são para cima. Faça um movimento e não esfrega tudo. Porque ele vai criando essas nuances de luzes e sombras. Aqui na pontinha, um batidinho. Agora eu vou acrescentar branco a essa mistura aqui. Vou pegar um pincel de cerdas curtas, macio, cabo vermelho. E vou fazer umas luzes. A tinta tá diluída. Em alguns pontos. Alguns cortes. Como na pintura de rosas. Essas pétalas aqui de baixo sempre de fora para dentro, terminando nesse centro. Sempre dando movimento para que ela saia esse aspecto tão duro. Aqui também, só que aqui vai mudar o movimento. Nós vamos vir de fora para dentro, arrumando essas pontas que ficaram abertas. Então, olha como é importante essa cor de baixo. Depois que você vem com a outra camada de pétalas. Já não tá tão durinha. O botãozinho é a mesma coisa. Um pincel menor, a gente vem fazendo
porque essas são pétalas que vão da sépala dele que vai abrir, que vai soltar o botãozinho. E pode fazer umas folhinhas mais novinhas. Sempre dando um movimento. Mesmo que no risco não tinha, a gente cria. Para dar leveza. E sustentação para o modelo. Ouse, não tenha medo de errar. Como eu disse aí no vídeo, nós vamos errar sim. Faz parte. Não existe aprendizado sem erro. Não existe só acerto. Agora um pouco de púrpura. Com sépia, a gente faz uma profundidade no miolo, realçando ainda mais ele. Então, pessoal, aí, quando tiver um pouco mais seco, a gente pode vir com alguns toques de claridade. Aqui ainda tá bem molhado, para deixar ele mais cheio e não tão durinho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curta, comenta, compartilha. E vamos estudar as nossas revistas, praticar. Eu estudei bastante, desenvolvi assim algumas habilidades na pintura, mas eu decidi que eu queria pintar só rosa, mais rosas do que outras flores. Mas eu aprendi todas, ou não todas, porque ninguém aprende tudo, mas várias delas para conhecer os movimentos e as suas particularidades. Então eu acho importante a gente depois decidir o que queremos fazer. Pelo menos você já sabe, você experimentou. Certo? Uma feliz quinta de flores a todos. E vamos continuar colorindo nosso mundo com pintura porcelanizada. Beijo!